Paz de Deus a todos, queridos irmãos, irmãs, todos aqueles que são inscritos e não inscritos no canal Reflexões por Michael Oliveira. Eu separei um conteúdo para todos vocês. Hoje estou iniciando uma nova playlist chamada Cultura do Medo e também o Espiral do Silêncio. Eu vou explicando para vocês ao longo do percurso dessa playlist. E hoje eu vou começar aqui com uma notícia que saiu hoje à tarde sobre um cidadão. Se trata de uma notícia triste, porém serve para nossa reflexão sobre cultura do medo e sobre o espiral do silêncio. Vamos lá. A notícia ela começa assim. Esse homem, o nome dele é José Henrique Barbosa, ele tem 47 anos de idade. Ele abusou de 9 pessoas da mesma família. Família dele. Ele abusou de 9 pessoas da mesma família durante 30 anos. Sobrinhas, primas e 3 irmãs. Então, desde os 17 anos de idade, ele comete estupro, ameaça e agressão no meio da mesma família dele. São 3 gerações que foram perdidas, derrubadas, desgraçadas por intermédio dessa pessoa. Foram gerações. A vítima mais nova dele tem 4 anos de idade. A mais velha de idade tem 57 anos de idade. Quando os repórteres foram lá fazer a cobertura, né, da notícia, começaram a conversar com várias pessoas da família. E várias pessoas, assim, grande maioria, falou que ele era um cara legal, ele era uma boa figura, gentil, solícita, educado. Sabe aquele cara conversador que faz todo mundo dar risada, contador de piada, boa praça? Então ele era assim. Ele é assim. É uma pessoa que você não... você olhando ele de longe, você não arremete um crime a ele. Seria talvez a última pessoa que você arremetesse um crime a ele. Mas era esse cara que cometia esses tais abusos. Então... por vergonha e por medo, algumas pessoas da família não quiseram nem gravar a entrevista. Então esse número de 9 pessoas ele pode até subir mais, para vocês terem essa ideia. A grande maioria dessas pessoas, dessas meninas, essas mulheres que foram abusadas foram a partir dos 5 anos de idade. Inclusive, o que ele usava como mecanismo? Ele falava para essas crianças para ficar quieta, senão... Ele colocava sempre o senão. Senão, ele ia fazer a mesma coisa com as outras irmãs delas. Então, assim, ele colocava pavor, pânico nessas pessoas. E criança é criança. Criança, uma frase que você constrói na cabeça de uma criança, você consegue impactar essa criança pro resto da vida dela. Então... Outro detalhe, a primeira adolescente que contou, a primeira pessoa que contou foi uma adolescente de 13 anos. Foi uma festa de aniversário que tinha, de repente ela viu ele chegando, essa menina de 13 anos, ela começou a chorar de tanto pavor. E aí a prima dela perguntou o que está acontecendo. E aí ela começou a contar os abusos, os assédios, as ameaças. Nisso a prima começou a chorar. E aí quando uma começou a chorar e a outra também, a prima perguntou: mas por que você está chorando? Ela falou: não, porque isso acontece também comigo. Elas duas se levantaram e foi até a mãe contar para a mãe. A mãe começou a chorar também. E a mãe confessou também que há muitos e muitos anos elas também ela passou pela mesma situação. Inclusive 3 irmãs delas foi estuprada por esse rapaz. Resumindo, foram 9 pessoas que tiveram seu psicológico abalado por esse homem. Foram 3 gerações e ainda pode subir esse número. O que eu quero com esse conteúdo, trazer com esse conteúdo? É simples. Analisem por um lado. Cultura do medo. Essas meninas, essas pessoas, elas criaram um pânico dentro delas. Foi gerado um pânico. Por quê? Porque esse rapaz, ele falou:
Se você contar, as outras pessoas também vão sofrer o mesmo dano. Isso acontece dentro da religião, mas não acontece dessa forma direta. Como é que acontece lá dentro da religião? Eles colocam o pânico na pessoa. Se você não se batizar, se você morrer hoje, você não vai ter direito à salvação. Se você não se batizar, você não vai ver o teu pai que já faleceu, você não vai abraçar teu pai naquele último dia, você não vai abraçar tua mãe naquele último dia. Se você não permanecer casado com esse fulano que te espanca, você vai perder a vida eterna e a salvação. Se você não for para o culto de jovens, você vai perder a salvação e a vida eterna. O diabo vai vir e vai arrancar a alegria, a felicidade sua. Se você cortar o teu cabelo, vai ser igual Sansão. Arrancou o cabelo de Sansão, ele perdeu as forças. Se você deixar de congregar, você vai parar de se alimentar pela palavra, você vai ficar desnutrido, e aí você vai perder a noção, e aí Deus ele não quer te perder. E aí tem até aquelas palavras que falam, aquela questão de Davi, né? Deus não queria perder Davi, então por isso que ceifou ele antes. Gigante queria matar ele, e assim essas questões. Eles pegam e enfeitam, pegam todos os pontos lá da Bíblia, os nomes de patriarcas, de pessoas antigas, como diz o Adão, pessoas mortas, né? E eles colocam para te seduzir, colocar medo, colocar pânico. E aí eles falam que é zelo, que é carinho, que é amor. Mas é um amor fingido, é um amor nutrido de medo, de pânico, de pavor. Eles falam que a mulher, por exemplo, não pode usar uma calça, por exemplo. Mas era um costume na época de Paulo. A mulher não pode usar uma calça. Porque ela pode perder as virtudes, ela vai passar a ser uma Jezabel, ela não pode pintar uma unha, ela não pode arrumar o teu cabelo, ela vai passar a ser uma Jezabel, e aí entra a cultura do medo, o pânico. Eles tiram, por exemplo, o sabor na infância das crianças, aonde a criança poderia estar soltando uma pipa, jogando uma bola, brincando. Eu brinquei muito de Estreia Nova Sela, de peão, de bolinha de gude. Eu me sujei muito no barro, na lama, saía correndo na chuva. Pelo menos eu tive um pouco de infância, né? Porque eu me batizei com 15, 16 anos. Mas e essas crianças que não tiveram e que não têm infância? E essas crianças que perderam praticamente a sua infância dentro de uma reunião de jovens e menores, aprendendo um Pai Nosso. E lá na frente, quando elas se depararam com um casamento, e o casamento não deu certo, o ancião que um dia colocou a mão na cabeça deles, perdoando pecados, foi o mesmo que apontou e jogou eles porta fora e falou que aqui não se aceita pecador. Que inclusive existe tópico de ensinamento falando que na congregação não tem lugar para pecador. Tem tópico de ensinamento em cima disso. Tá? E o espiral do silêncio, aonde é que entra nisso? Então eu já falei sobre a cultura do medo em cima dessa notícia. Então o espiral do silêncio ele entra a partir do momento que você fica calado. Então 3 gerações ficaram calados há muitos anos. Só que uma menina de 13 anos, ela se levantou e falou, não, isso aqui tem que brecar em mim. Tem que parar em mim isso aqui. Esse problema tem que acabar em mim. Ela se levantou, começou a chorar, e a outra começou a chorar, e aí uma foi passando para a outra, que foi quebrando o círculo vicioso desse problema hereditário. Então, o espiral do silêncio ele funciona dessa forma, quando você quebra uma hegemonia. Por isso que eu peço nos meus vídeos, gente, vocês estão escutando os críticos, Ricardo Adam, Bruno Dedrix, Josafá Agra, tem outros canais, o Emerson Fagundes também, que é um amigo meu, tem as irmãs também, tem a Tatiane Paz, tem a minha esposa Ma Oliver,
Marcela Oliveira, Ma Oliver, vocês podem procurar ela também no YouTube. Tem inúmeras irmãs que estão fazendo um excelente trabalho, né? Então, gente, quando vocês pegarem um vídeo desses críticos, compartilhem esses vídeos nas redes sociais de vocês, para outras pessoas também serem libertas pelo conteúdo que está sendo transmitido, que é muito importante. A cultura do medo, ela começa dentro da igreja, ela começa lá quando vai se anunciar o evangelho, que na verdade eles não anunciam o evangelho, eles anunciam a igreja, eles anunciam a placa, eles não anunciam arrependimento dos pecados, confissão pública e arrependimento dos pecados. Eles anunciam que a igreja ela é boa, a igreja tem a obra da piedade que vai te apoiar no momento difícil, a igreja ela tem a reunião de jovens e menores onde vai tirar o teu filho de uma suposta vida errônea e vai te colocar numa vida onde ele vai andar de terno e gravata, que é bonitinho. É muito Mas quantas outras pessoas que não usam terno e gravata na vida social que são pessoas de bem? Só porque ela usa terno e gravata é uma pessoa diferenciada, mas quantas pessoas, principalmente do colarinho branco, impetradas no meio de um governo ou no meio da alta cúpula, que são pessoas que corromperam a si próprio e corromperam uma grande sociedade. Então fica aqui esse primeiro vídeo sobre cultura do medo e espiral do silêncio. Cultura do medo. Na palavra, na Bíblia, Jesus Cristo ele trabalhou muito a cultura do medo em cima dos discípulos. Ele pegou discípulo medroso, como Pedro, e ele fez o Pedro andar por cima das águas. Então nós temos que quebrar esse ciclo também de medo, de pavor, de pânico. Então uma palavra, ela pode destruir, como também ela pode nos favorecer. Uma palavra de cima do púlpito, quando é pregada lá de cima, o ancião ele prega: vou te abençoar, vou prosperar nos teus caminhos, mas se você fazer a minha vontade, isso é barganha. Isso é uma cultura do medo também. Você tem que ficar ali no cabresto para você obter uma dádiva. E Deus, ele não é de fazer barganha com ninguém. E isso também é uma cultura do medo. Então, pessoal, é o meu primeiro vídeo que eu estou fazendo. Já estamos a 13 minutos. Então, eu gostaria que vocês continuassem comigo nessa playlist. O próximo vídeo eu vou fazer com muito mais detalhes sobre cultura do medo e espiral do silêncio. E eu espero que esse conteúdo possa chegar a muitas pessoas e possa também libertar muitas pessoas. Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, baixe esse vídeo no seu celular, ouça ele no seu celular, no seu carro, enfim, ouça ele e repasse também para os seus amigos também, que é muito importante. Deus abençoe a cada um, compartilha, comenta, ativa o sininho, se inscreva no canal. Deus abençoe, a paz de Deus com todos.